Olá, hoje nós vamos fazer uma atividade com ovo cozido e é uma atividade de estimulação do funcionamento máximo cerebral. Então nós podemos fazer com crianças bem pequenas até próximos aos 6 anos de idade, variando o nível e a dificuldade da estimulação. Então nós podemos estimular a criança a pintar o ovo, né, com diferentes canetinhas, ó, mais fininha, mais grossa. Podemos estimular a criança, especialmente as menores, a pintar utilizando tinta guache. Vai com aquilo que você tem em casa, que seja mais fácil, né? E a partir do momento que você vai estimulando a pintura, você vai contando história também, contextualizando o que é o ovo, quais são os animais que botam ovo. Aí, olha só. E a criança vai pintando da forma como ela quiser. Ela é muito mais criativa que eu, tá, gente? E aí, nós podemos contar histórias, podemos brincar com esse ovo, que é o filhinho da criança, cantar músicas, o que a gente quiser. E depois que a gente explorar bastante isso, lembrando que crianças menores, o fator atencional é diferente das crianças maiores, né? As crianças menores, eles têm por volta de 20 minutos de atenção. A partir desse momento, a gente pode estimular a criança, então, a quebrar o ovo, né? Do jeito que ele quiser. Geralmente ele bate assim, ó, na parede, no chão, na parede, em qualquer lugar. E nós vamos estimulando a criança a tirar a casquinha. E ela vai tirar a casquinha da forma que ela conseguir, né? Vai tirar a casquinha do ovo e a gente vai estimulando. E como que é essa casquinha? É fininha? O que que você sente quando você faz isso? Descascamos todo o ovo, né? E vamos conversando com a criança. E a casquinha a gente pode utilizar para fazer um desenho. Eu gosto muito de diferentes papéis. Esse papel, por exemplo, é um papel de pão. Ele produz som, ele tem textura própria. E aí você vai estimulando a criança a criar um desenho com a casquinha. Como é que ela pode fazer isso, né? E depois passa a cola, vai fazer esse desenho. Vamos fazer o quê? Um sol, uma florzinha. O que que a criança vai querer fazer? Isso vai depender também da idade da criança. Se for uma criança maior, ela vai conseguir fazer um desenho um pouco mais apurado. Uma criança menor, o fato dela só juntar as casquinhas já é super interessante. E o interessante também, mãe, é você depois colar isso na parede, na porta da geladeira, para apresentar para o pai, para os outros familiares, como a obra-prima dessa criança, essa valorização. Com a obra finalizada, é hora de explorar então a degustação. Pedir para a criança quebrar esse ovo, olha, e experimentar. E ela pode comer assim, você pode pôr um salzinho para ela ver a diferença, né, da degustação. Quando a gente pensa nessa atividade e numa contextualização, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mapeamento cerebral. Para isso vamos utilizar o nosso cérebro e um fio de lã. O fio de lã vai simbolizar uma rede neural, ou seja, o caminho que a informação faz dentro do cérebro para interpretar a informação. Vocês lembram da atividade do ovo, que a criança precisava pintar o ovo, descascar e degustar? Então, vamos ver como ocorreu isso no cérebro? O fato da criança ter capturado a informação do ovo através da retina foi codificado aqui, no lobo occipital, nessa área verde. As informações que a criança teve através do som e da própria degustação do ovo durante a atividade foram tratadas aqui no lobo temporal, que fica logo acima das nossas orelhas. E isso de forma lateralizada, viu, pessoal? Agora, as informações da coordenação motora fina que foi exigida durante a atividade do ovo, da criança descascar e pegar as casquinhas para fazer um desenho, foi interpretada aqui na área vermelha, que é o lobo parietal. Já as informações da concentração, atenção, assimilação do conteúdo, correlação dessa experiência com outras já vivenciadas, foram tratadas aqui na área amarela, que é o lobo frontal. E a atividade, vocês sabem que despertou emoção.
E a emoção estimula uma área central do cérebro muito específica, que é o sistema límbico. Então, a atividade do ovo foi capaz de fazer com que todo o cérebro entrasse em funcionamento.